Você vai aprender física, eu garanto. No interior de um líquido homogêneo em equilíbrio, a pressão varia com a profundidade conforme o gráfico apresentado. Considerando-se o módulo da aceleração da gravidade local como sendo 10 metros por segundo quadrado e admitindo-se que a densidade do líquido não varia com a profundidade, uma análise do gráfico permite afirmar corretamente que a pressão a 20 metros de profundidade, medida em 10⁵ Pascal, é igual a... Fera, dá uma olhada no gráfico e lembra da expressão que a gente representa a pressão absoluta. A pressão absoluta em um ponto do líquido é a pressão atmosférica P0 mais a pressão hidrostática dGH. Como ele diz na questão que a densidade não muda com a profundidade, G também é uma constante, a pressão P é função de H numa expressão que é um polinomial do primeiro grau. Isso significa que a variação de pressão é diretamente proporcional à variação de profundidade. E quando isso acontece, a razão entre a variação de pressão e a variação de profundidade é constante. A gente pode resolver, então, resolvendo uma simples regra de 3, pegando os dados aqui no gráfico. Perceba que a gente pode pegar a variação de pressão sobre variação de altura para qualquer intervalo do gráfico, para quaisquer intervalos do gráfico. Eu vou pegar os extremos do gráfico aí e eu tenho que a pressão máxima é 232. E eu tenho que a pressão mínima é 1. Claro que isso está vezes 10⁵. Essa é a variação de pressão. Aqui embaixo eu vou colocar a correspondente variação de profundidade. Para a pressão 232, eu tenho que a profundidade é 12. E para a pressão 1, como está mostrando no gráfico, a pressão é 0. Desculpa, a profundidade é 0. A pressão é 1 vezes 10⁵ e a profundidade é 0. A pergunta é qual a pressão, então não sei quem é a pressão, X, quando a profundidade for 20. Pegando com o valor inicial, pressão 1, profundidade 0. Pronto. Olhando para o gráfico, essa é a expressão. Agora que eu montei a expressão, eu não preciso mais do gráfico. O gráfico pode sair daí e eu fico 2,32 menos 1 dá 1,32. Tudo isso dividido por 12 igual x menos 1 sobre 20. A gente pode simplificar aqui os denominadores, porque os dois denominadores são múltiplos de 4. Então, se eu divido 12 por 4, resta 3. Se eu divido 20 por 4, resta 5. E eu posso fazer produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aí eu tenho 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 1, que é 3, é igual a 5 vezes 1,32. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 3 é 15 e 1 dá 16, vai 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1 dá 6. Duas casas decimais, 6,60. Esse menos 3 está subtraindo, vai passar somando. Então, eu tenho 3x é igual a 6,6 mais 3 dá 9,6. O valor de x, então, vai ser 9,6 dividido por 3. X vai ser igual a 3,2. Como a gente sabe, desde o início, a gente está trabalhando com a potência 10⁵ Pascal. Pronto, a gente acabou de achar a pressão na profundidade 20 metros. 3,2 vezes 10⁵, e a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra D, D de detona, fera. Esse é seu ano. E aí, fera, já merece seu like? Então
cai matando aí nesse like, já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. A figura mostra um recipiente contendo álcool de densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico e 2 pontos A e B, cuja diferença de cotas é igual a 17 centímetros. Adote gravidade como 9,8 metros por segundo quadrado e densidade relativa do mercúrio igual a 13,6. Sendo a pressão no ponto B igual a 780 milímetros de mercúrio, podemos dizer que a pressão no ponto A é. Olha aí, fera. Veja essa questão. A gente tem ali um recipiente e 2 pontos diferentes do líquido. Lembra que a gente tem uma relação entre as pressões. A pressão no ponto mais profundo, que é B, é igual à pressão no ponto menos profundo, que é A, mais a pressão da coluna entre A e B. Eu vou chamar aqui de pressão da coluna que está entre os dois níveis A e B. Na questão, ele diz que essa pressão de B é 780. Agora, olha a unidade que ele usa, milímetros de mercúrio. Ô Ives, mas milímetro é uma quantidade de comprimento. Por que milímetro de mercúrio é uma pressão? Entenda que quando eu falo que a pressão é de 780 milímetros de mercúrio, o que eu quero dizer é que a pressão equivale à pressão feita por uma coluna líquida de mercúrio que tem 780 milímetros de altura. Então é isso que significa essa unidade. Eu quero saber quem é a pressão de A e eu quero saber a pressão de A também em milímetros de mercúrio. Logo, eu vou ter que descobrir quem é essa pressão da coluna em unidades de milímetro de mercúrio. Mas Ives, aqui está dizendo que são 17 centímetros, só que em álcool. Como é que eu vou encontrar o equivalente aqui em milímetros de mercúrio? Simples, é só você procurar qual a pressão em milímetros de mercúrio, pressão do mercúrio, que tem o mesmo valor que a pressão de álcool dessa altura 17 centímetros. Simples assim. Eu nem preciso mais da figura. Agora é só fazer a conta. Aqui eu tenho densidade do mercúrio vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna de mercúrio, sendo igual a densidade do álcool vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna de álcool. Perceba que a aceleração da gravidade multiplica nos dois termos, eu não vou precisar dela. A densidade do mercúrio, ele diz que a densidade relativa é 13,6. Relativa a quê, Ives? Quando fala assim, ele está se referindo à comparação entre a densidade do mercúrio e a densidade da água, que é 1. Então, é 1 grama por centímetro cúbico. E o que ele está dizendo é que a densidade do mercúrio é 13,6 vezes maior. Então, a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. A altura da coluna de mercúrio eu não sei qual é. A densidade do álcool é 0,8 e a altura da coluna de álcool é 17. Quando você faz esse cálculo aqui, você encontra 13,6. Então, a altura da coluna de mercúrio vai ser 13,6 dividido por 13,6, porque aqui está multiplicando, passa dividindo, vai dar 1. 1 centímetro por conta das unidades que a gente estava usando. Ora, mas ali, no começo, eu estava usando as colunas em milímetros de mercúrio. Aí eu preciso lembrar que cada centímetro tem 10 milímetros. E é exatamente aqui que a gente tem a informação que faltava. Qual era a altura em milímetros de mercúrio? A altura em milímetros de mercúrio era 10. Então, a pressão de A em milímetros de mercúrio é só passar esse 10 que está somando, subtraindo, e a gente encontra que a pressão em A é 780 menos 10, 770
em milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão em A corresponde à pressão de uma coluna de mercúrio de 770 milímetros de altura. Qual é a alternativa que diz isso para a gente? A alternativa C. C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer e entende o problema. E é por isso que você está aqui, para entender e fazer.